Alô, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui apresentando a regravação do nosso primeiro encontro, que foi realizado no dia 31 de janeiro. Como eu comentei, por motivos técnicos, a gravação não pôde ser finalizada. Então, para não perder a sequência desse nosso trabalho, estou aqui regravando esse nosso primeiro encontro. E como nós já colocamos, nós estamos, então, falando do livro de Joel Goldsmith, né? Esse livro foi traduzido por Huberto Roden, também um buscador. Joel Goldsmith é um americano que começou a estudar a espiritualidade e, no decorrer dos seus estudos, né, ele recebeu um insight, como é chamado, e começou a fazer as curas. E nesse livro ele revela, de uma maneira muito simples, né, como ele não era acadêmico, ele conseguiu colocar as suas vivências, né, para que todos pudessem entender um pouco como as energias elas se propagam no nosso planeta que estamos aqui vivendo. E antes de começar a pandemia, eu estava apresentando uma palestra do qual eu falei sobre as colunas, né? Que vem exatamente em encontro com o que Joel Goldsmith ele coloca em seu depoimento, né? Dessa sua vivência com a cura. Então, nessa palestra que eu estava dando agora antes da pandemia, eu falava das colunas, né? Que o homem vive entre duas colunas, né? Aqui foi feito o desenho, aqui vive o homem, né? E a coluna da saúde e a coluna do dinheiro. Então, o homem vive exatamente segurando essas duas colunas durante a sua vida. Ele passa a vida atrás de dinheiro e passa a vida em busca da saúde. Essa é a humanidade que temos hoje vivendo nesse planeta. E Joel Goldsmith ele vem também dizendo que não há necessidade do homem se preocupar com o dinheiro e nem com a sua saúde, porque ele já vem com essa possibilidade de ter o dinheiro e de ter a saúde. Isso já é do próprio homem. Então, desnecessário se faz que ele busque, né, fique usando o seu tempo em busca de melhorar a sua saúde e buscar dinheiro para viver. E Joel Goldsmith ele coloca nas suas experiências muito interessante que o homem ele recebe as energias cósmicas que são representadas por essas estrelas aqui. E essas energias cósmicas é que dão a ele o dinheiro e dão a ele a saúde. Isso é natural do homem. O homem veio com essa condição, né? O que acontece hoje, ou a humanidade, né? Desde então, é que não se tem essa consciência do que nós temos dentro de nós, né? Quais são as possibilidades que nos foi dada para que o homem viesse a esse planeta nessas condições. Eu volto aqui a, a falar sempre, né? Que o homem não veio aqui para passar necessidade. O homem não veio aqui para ter doenças. Como ele coloca no livro, né? Não tem sentido Deus criar a doença para que o homem ele perceba a sua existência, né? Não tem sentido. Ou não tem sentido também o homem passar necessidade para também reconhecer a presença de Deus junto com ele. Então, o que o Joel Goldsmith coloca? A partir do momento que o homem tem a consciência dessa energia cósmica,
agindo, né, com ele, né, agindo dentro dele, isso tudo vai se manifestar. Então, a prosperidade, ela é abundante em todos os sentidos. Físico, abundância moral, abundância financeira, abundância material, tudo que o homem veio trabalhar nesse planeta já está dentro dele. Cabe a ele reconhecer essa energia e permitir que ela se manifeste. Então, o homem fica, de certa forma, nessa energia coletiva, energia psíquica. Então, toda vez que essa energia se mexe, o homem vai na onda. Então, tem alguma coisa de doença acontecendo, essas energias fomentam essa situação e o homem sai atrás, querendo ter saúde, querendo curar a doença. E eu vi de um místico muito interessante, que dizendo assim, que a doença ela não existe, né? Existem homens doentes. Então, se a doença não existe, nós não devemos dar credibilidade a ela, né? Como nós já comentamos anteriormente, dar credibilidade àquilo que não é real. Agora, quando o homem ele está doente, porque ele se permitiu a isso, né? Ao andar nessas ondas coletivas, ele fica permitindo exatamente que essas energias façam parte da sua existência. E ele começa, então, a ter medo, né? O medo se estabelece e ele começa a perder as suas energias cósmicas. E essas energias vieram exatamente para que ele pudesse ter uma vida edificante, prósperas, em todos os sentidos. Ele chega a colocar no seu livro uma coisa muito interessante também. Ele diz assim, logo no início desse capítulo, que é a cura pelo espírito. Ele diz assim: o mundo não tem necessidade de uma nova religião e nem de uma nova filosofia. Ele precisa que as pessoas se transformem, que as pessoas consigam, né, reformular as suas vidas. Como eu digo também, né, se todos nós começássemos a entender, né, essa energia cósmica, essa energia vital, nós poderíamos ajudar, sim, né, a religião, poderíamos ajudar as filosofias, poderíamos ajudar as crenças a gerar energias harmoniosas. No fundo, essas religiões, filosofias, crenças, elas foram estabelecidas com o intuito do homem gerar energias harmoniosas, para que o planeta tivesse uma vida harmoniosa. Esse é a função, né, de você vir, né, com essa energia cósmica e você expandi-la, né, durante a sua estadia nesse planeta. Quanto mais nós expandirmos as nossas energias harmoniosas, mais ajudamos o planeta. Porque muitas pessoas precisam dessa energia, e essa energia são emitidas, né, pelas pessoas que conseguem esse equilíbrio. Então, quanto mais pessoas estiverem, né, na sua expansão da consciência, mais essas energias são geradas e mais essas energias chegam àqueles que precisam se restabelecer. Então, João Goldschmidt, ele vem e coloca a sua experiência, a sua vivência, né? Então, você veja, ele simplesmente, no início desse seu momento de cura, ele postava na pessoa, fazia uma oração para a pessoa de 1, 2, 3 minutos, e a pessoa já se curava. O que ele fazia? Simplesmente ele desbloqueava essas energias harmoniosas, essas energias cósmicas ou essas energias vital,
né? Cada um dá um nome, para que essa pessoa simplesmente permitisse que essas energias atuassem, né, no seu corpo. E a partir do momento que essas energias atuam, elas passam a desbloquear, né, esses canais que existem dentro desse corpo orgânico. E aí a pessoa consegue equilibrar o seu corpo físico, mental e espiritual. E assim ele fez. E através até de um telefone, ele também coloca lá uma situação muito interessante, que ele atendia por telefone. E ele chama a atenção que as ligações não demoravam mais que 3 minutos. Porque é muito simples você desbloquear, né, essa energia, né, em você mesmo. É simplesmente você ter a credibilidade que você é a pessoa mais importante da sua vida. Isso são ensinamentos que são passados pelos as religiões, pelas filosofias, pelas crenças, né? Que você tem que acreditar em você mesmo. A partir do momento que você passa a acreditar, né, que você é a pessoa mais importante da sua vida, você deixa de andar nessas ondas, né, nessas energias, né, que são energias desarmoniosas, porque você fica procurando a se apoiar ou numa coisa ou na outra, em vez de se acreditar em você e se apoiar em você mesmo e que Deus está em você, né? Como nós já falamos várias vezes, né? O que o João Goldsmith coloca, o homem precisa entender que a energia cósmica já está dentro dele, ele não precisa pedir, já é dele, ele precisa permitir que ela atue dentro da sua caminhada por esse planeta. Essa perda de energia que se tem nessas colunas é muito interessante, que a gente acha um texto, né, do autoconhecimento, ele é muito interessante, ele diz o seguinte, né, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensar ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, a, 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 o homem, ele fica aqui, entre essas colunas, né? Ele fica andando aqui. Uma coluna estremece, ele segura aqui, outra coluna estremece, ele segura lá. Então, é exatamente o que esse texto fala do autoconhecimento, né? Falando exatamente isso. O tempo passa, o homem ele vai ter a sua vida, ele vai ter as suas experiências, ele vai ter as suas metas, né? E quando ele perceber, o tempo passou. Porque é exatamente o que ele diz aqui. Ele fica procurando, durante a sua vida, a saúde e fica procurando o dinheiro. Eu comento com alguns clientes, né, que é muito interessante esses convênios de saúde. Quando você está produtivo, você contrata o top, né? Você paga o convênio melhor que tem, mas você não usa porque você está produtivo, você está no seu dia a dia. Quando você chega naquela idade que você vai se aposentar, você, logicamente, não vai ser mais produtivo. E o dinheiro que você recebe não dá para mais para pagar esses planos top. E você é obrigado a pagar um plano que lhe cabe financeiramente. E todo o dinheiro que você colocou, né, nesse período que você é produtivo, simplesmente você jogou fora, mas você ficou lutando por isso. E você ficou trabalhando por isso, em vez de você utilizar esse dinheiro que você ganha, né, para ter uma vida mais inteligente, como é dito, né?
ser uma vida mais sociável, uma vida mais alegre, uma vida mais tranquila, uma vida mais familiar, né? E a gente fica, então, focado nessa questão do dinheiro e fugindo das doenças, né? E como diz essas sabedorias, né? Que a doença ela não existe, né? Existe homens doentes. Então é questão da gente parar para pensar, né? Da gente ter uma vida saudável e edificante. Então ele coloca aqui, seguindo, né, o texto dele aqui do livro, que o mundo necessita de cura e renovação. Exatamente. Cura e renovação é quando você começa a ter a percepção dessa energia cósmica que está dentro de você. Então, quando você fala de cura, você se cura. Não é uma coisa que paliativa, não é um remédio que você toma e que você vai ter uma cura paliativa, né? Porque essa doença ela vai voltar, porque os vícios mentais que nós temos, os vícios comportamentais que nós temos, eles vão continuar, são vícios. Então, nós damos uma ajeitada, né? Mas voltamos de novo aos vícios mentais. Então, ele fala aqui que o homem, né? Ele tem que buscar isso, ele tem que buscar renovação, se renovar, né? Ser uma pessoa próspera e edificante. E ele coloca aqui, referente exatamente à doença, né? Que a doença é apenas um dos numerosos aspectos criados pelas desarmonias e dissonâncias da vida. Olha que coisa, né? As doenças é apenas um dos numerosos aspectos criados pelas desarmonias e dissonâncias da vida. Exatamente essas energias, né? Hipnóticas, essas energias da massa. Eles vão criando. E, de repente, você está comprando um remédio, você nem precisa disso, mas você ouviu falar que estava acontecendo, de repente você tem uma crise, sei lá, financeira qualquer, ou você ouve um amigo que aconteceu isso, e você vai se identificando com isso. E de repente você não tem nada a ver com isso, mas você acaba se identificando. Então, esses aspectos, né, criados pelas desarmonias e dissonâncias da vida, são reais, né? Elas estão aqui nessas energias desarmoniosas que balançam as colunas, ficam rodando nas colunas e cada vez que a coluna estremece, cada vez que ela você vai atrás, você não respira para verificar que isso não faz parte de você, né? Isso faz parte dessas energias desarmoniosas. Então, ele coloca, interessante aqui o texto dele, quando ele continua. O homem continuará a sofrer todas as dissonâncias de caráter físico, mental, moral e financeiro. Ele vai continuar a sofrer. Por quê? Porque ele fica nessa onda aqui. Ele não para pensar. Ele não para perceber que isso não faz parte da vida dele. Isso faz parte dessa massa que fica balançando aqui as colunas, porque ele é cósmico, né? Hoje, o homem não entender isso é muito complicado, porque cada vez mais o próprio planeta ele se transforma, está se transformando, né? Num planeta cósmico, né? Cada vez mais essas energias se manifestam em todas as áreas, nas áreas de telecomunicação, nas áreas de alimentação. Se você perceber essas transformações que estão acontecendo, né, elas são em todas as áreas. E por que não aconteceria no homem? Porque o homem faz parte desse planeta, né?
Então, no homem, ele tem a possibilidade hoje de ter essa informação que nós estamos passando, que o João Goldsmith está passando. A hora que ele conseguir, né, perceber, se conscientizar que essa energia hipnótica, que essa energia de massa não é a energia dele é energia cósmica, é energia saudável, é energia vital, é energia que vai dar o equilíbrio físico, mental, espiritual, financeiro. João Goldsmith fala muito disso, né? Que uma das causas que mais fazem que o homem adoeça é o mundo financeiro, porque isso foi colocado ao homem que ele tem que ganhar dinheiro. E o dinheiro, ele representa poder. E o dinheiro é tudo na vida. Com dinheiro, você vai conquistar as coisas. Com dinheiro, você vai ter... E vai, e vai, e vai. Só que nós não viemos aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro nos é dado para que nós possamos ter condições de ter a nossa caminhada, para que nós possamos ter uma vida digna e edificante. Então, todos vão receber o seu quinhão, independente da sua religião, independente da sua crença, independente da sua filosofia, todos vão ser supridos financeiramente. Então, é uma coisa muito interessante da gente refletir sobre isso. A partir do momento que você começa a permitir que a energia cósmica, a energia vital, se manifeste em você, você vai perceber que isso já vem. De repente, aquelas necessidades aparentes, até então, elas são supridas. E sem perceber, você já vai ter toda essa tranquilidade, essa paz de espírito e viver, usufruir da vida. A vida é muito bonita, a vida é muito gostosa, saborear a vida, eu sempre falo, né? É uma coisa prazerosa, né? Você entender o que acontece, você curtir a família, né? Você curtir o seu trabalho, né? O trabalho foi dado ao homem para que ele tenha uma vida, né, ativa. O trabalho foi dado ao homem para que ele tenha uma vida ativa, não para que ele se perca em busca do dinheiro. Olha, isso é uma reflexão muito interessante para que todos nós possamos, né, reavaliar as nossas vidas até então. Então, o trabalho ele foi nos dado para que nós tivéssemos uma atividade e essa atividade fosse remunerada de uma maneira que eu possa ter uma vida digna. Ao homem que busca a sua expansão espiritual, a sua consciência, ele tem que entender isso, porque senão ele fica aqui nessa onda, buscando dinheiro. E como diz o texto aqui, ele vai passar a vida buscando dinheiro, depois ele vai usar todo o dinheiro que ele guardou para curar a saúde dele. Esse texto é fantástico, porque hoje é a realidade que nós vivemos, né? Hoje nós encontramos com as pessoas e se discute saúde, se discute remédio, se discute vacina, se discute... É uma coisa impressionante, mas não se discute felicidade, né? Ninguém fala de felicidade, né? Ninguém está aí mostrando como é bom ser feliz, como é gostoso você ser feliz, como é gostoso você curtir a vida, né? Aqui nós vamos para curtir a vida, né? Não para deixar que essas energias levem a gente à doença. Então, como ele diz, e dentro do autoconhecimento, a doença não existe. Existem pessoas doentes. É isso que nós temos que prestar atenção. Se a doença não existe, por que eu tenho que ficar doente? Qual que é a ideia? Né?
A partir do momento que eu tenho algum sintoma, eu respiro fundo e vejo o que está acontecendo. Aonde eu estou me identificando? O que está me levando a ter esse sintoma? Respira fundo. Lógico, nós não vamos mudar os nossos vícios mentais da noite para o dia. Nós não vamos mudar os nossos vícios emocionais da noite para o dia. Isso é trabalho. Como nós falamos em todas as nossas apresentações, o autoconhecimento, ele requer trabalho. Ele requer que cada um faça a sua parte. Reconhecer essa energia é trabalho, né? É você respirar fundo e perguntar para você mesmo, né? Por que que eu estou assim? Se eu tenho o direito divino de ser uma pessoa próspera e edificante. Então, é uma coisa que João Goldsmith ele coloca exatamente o que ele fala, o que que é a cura pelo espírito? É você simplesmente colocar a sua vida, né, dentro da normalidade, para que você possa alcançar a sua expansão espiritual, possa expandir as suas energias. E é muito, assim, sutil, né? Tem as outras encontros que nós fizemos e lá a gente coloca, muita gente não quer que a gente seja feliz, né? Nesse mundo, as pessoas vivem nessa energia, e nessa energia elas vão, só que você não é dessa energia, então você tem que entender isso. E ele coloca aqui, cedo ou tarde, descobrirão eles que nunca deixará de haver inquietação, tristeza e descontentamento enquanto não estabelecerem contato consciente com a fonte da vida, nem mesmo em plena saúde e prosperidade. Então, exatamente, mesmo que você reconheça essas energias cósmicas, essas energias vitais, você precisa ficar atento, porque essas energias desarmoniosas vão fazer de tudo para te colocar de volta para baixo aqui. Então, não pensa que assim, agora eu tô feliz porque eu alcancei a minha... Não, toma cuidado que isso vai acontecer. Essas energias, elas vão aparecer de novo e você pode se identificar e perder esse trabalho que foi feito. Então, você tem que estar presente, né? Vocês já ouviram falar? Naquela orai e vigiai sem cessar. Isso é uma máxima. E a gente tem que ficar atento a tudo que observamos. Ele coloca aqui, quando repousamos nessa maravilhosa paz, o corpo toma suas funções normais, e essas funções se realizam, daí por diante, por uma força que não parece ser dele. E é então que o nosso corpo revela saúde perfeita e plena, força, juventude e vitalidade, dons de Deus, todos eles. Então, você veja o que ele está dizendo aqui. A partir do momento que nós reconhecemos e aceitamos essa energia cósmica atuando em nós, nós vamos ter uma maravilha na nossa vida. Tranquila, sossegada. Vamos trabalhar sim, que faz parte, o trabalho faz parte dessa nossa caminhada. Porque o trabalho cria motivação. E o homem, ele tem que ter a motivação para gerar a energia cósmica, para gerar a energia desarmoniosa. É como diz assim, o homem, quando não tem nada para pensar, né, é a porta do diabo. O homem, quando não tem nada como objetivo, não tem nada para se... é a porta do diabo. Essas energias vão entrar com mais facilidade do que vocês imaginam, porque a sua mente, ela está aberta. Quando nós temos o nosso trabalho para mantermos a nossa motivação, essas energias, com certeza absoluta, elas não vão invadir a sua mente. Então, isso é uma constatação que o João Goldsmith está fazendo.
pelas experiências dele. Isso aqui é vivência. Isso aqui não é achismo, que eu sempre falo, isso aqui não é teoria, isso aí não é alguém que escreveu sobre alguém. Não, isso aí é a pura vivência de Joel Goldsmith. Então, pensar que, não vou trabalhar porque... Não, muito pelo contrário. O trabalho dignifica o homem. O trabalho dá motivação ao homem para que ele possa ter a sua mente, né, em trabalho. A gente vê essas pessoas que estão se aposentando, cara, quero me aposentar, tal, não sei o quê, e cada vez mais que vai passando o tempo, mais elas vão ficando pessoas deprimidas, pessoas dependentes, pessoas débeis, né? Então, hoje, a gente vê com muito, assim, sem poder agir, né? Porque eles criaram a ideia, exatamente o texto aqui, né? E vivem como se nada, como se fosse morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. É que essa geração idosa, ela está vivendo isso. Eles lutaram para se aposentar, lutaram para chegar lá. Agora chegaram lá, eles perderam a motivação. E eles têm que trabalhar. Não estou falando trabalhando físico, não. Ele tem que manter a mente deles ativas para que eles possam manter essa sua saúde plena e edificante. Então, isso é uma constatação, isso é um fato. Se nós pegarmos as pessoas idosas, que cada vez mais essa longevidade, ela vai cada vez maior, né? As pessoas que estão navegando nessa idade estão ficando cada vez mais perdidos no tempo e no espaço. Então, o que o Joel coloca aqui, nessa vivência dele, nessa experiência, é que se nós conseguirmos despertar essa energia cósmica, essa energia, habituarmos a ela, né? Colocarmos ela dentro de nós. Quando chegarmos nessa idade, essa energia vai dar toda a possibilidade de nós termos uma vida próspera e edificante. Então, é o que chama a atenção o Joel Goldsmith aqui nesse livro, né? E disse, muito interessante aqui, a cura espiritual é o contato do Espírito de Deus com o do homem. A alma, quando tocada pelo Espírito Divino, desperta para uma nova dimensão da vida, uma dimensão espiritual, e diz, o meu reino, que não é desse mundo. Então, enquanto nós ficarmos perdendo tempo com essas energias desarmoniosas, não é desse mundo. É muito interessante, nós vamos embora, isso aqui vai ficar. Agora, nós vamos levar isso aqui. Isso eu posso afirmar para vocês. Isso é que nós vamos levar. Isso aqui nós vamos levar. Então, nós vamos ficar perdendo tempo aqui. Então, em vez de nós perdermos tempo aqui, vamos reconhecer, vamos trabalhar para que possamos ser pessoas livres, edificantes, felizes. E ele diz assim, muito, muito interessante quando ele fala com o paralítico, né? O Jesus lá, né? Ele fala assim, quer ser curado? Ele pergunta, toma o teu leite e anda. Olha que coisa interessante. Você tem que querer ser curado. Você tem que querer essa energia. Ninguém vai impor essa energia para você. Você tem que despertar. Você tem que valorizar. É o seu trabalho. Se você não tiver essa, essa aceitação, se você não tiver essa convicção que depende de você querer ser feliz, ninguém vai te convencer, a não ser você mesmo. Então, quando ele coloca aqui, disse ao paralítico, né? Ele coloca lá no livro dele, quer ser curado? Ele pergunta. E olha, gente, tem muita gente que não quer ser curada. Muita gente que gosta de ficar nesse vício aqui. Muita gente. Mas, opção.
intensificando a consciência dessa presença e fazendo exercícios práticos até que venha a compreensão seguida da verdadeira realização. Exercícios práticos. É respirar, pensar, acalmar os nossos ímpetos e começar a entender essa energia cósmica. Exercícios práticos. Vamos falar de Paulo aqui, que ele fala. Paulo, já não sou eu que vivo, o Cristo é que vive em mim. Ou, com Jesus, de mim mesmo nada posso fazer. Quem faz as obras é o Pai que está em mim. É o Pai que está em mim. Aqui em você. Não é aquele que ensinaram a gente, que está sempre lá, a gente fica olhando para o céu. Tá? Não. É o que está aqui dentro. Então, você veja, isso foi escrito há quanto tempo? Né? Paulo, já não sou eu que vivo, o Cristo é que vive em mim. Ou, com Jesus, disse, de mim mesmo nada posso fazer. Quem faz as obras é o Pai que vive em mim. Então, vamos parar um pouquinho para pensar, vamos parar um pouquinho para respirar, vamos fazer uma reflexão, né, do que é a nossa vida hoje, cheio de turbulências, cheio de achismo, cheio de palpitismo, cheio de nós vamos na onda. Nós vamos na onda. Nós não fazemos parte desse contexto aqui, porque nós somos pessoas divinas. Falta a gente acreditar nisso. Simples assim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Simples. Não é de muita importância que nós, tu ou eu, realizemos muitas coisas. Olha que ele está chamando a atenção. Nos anos 70, 80 ou 90 anos da nossa vida. Realizemos muitas coisas nos anos 70, 80 e 90 de nossas vidas. Mas é para a humanidade de imensa importância que o homem individual possua uma certa medida de saúde, harmonia e paz interior, de onde derivem a sua satisfação, a sua alegria, a sua prosperidade. Então, ele está chamando a atenção aqui, os homens de 70, 80 e 90 anos. Nós temos que nos preparar para isso. Se nós continuarmos aqui, como diz o texto lá, né? Morrem sem ter vivido e vivem sem ter. É muito louco, mas é isso mesmo. E João Coutinho já avisa aqui também, né? 70, 80, 90, e o homem vai chegar a 100 anos, daqui 100 anos, quando o homem chega a 100 anos, vai ser mais normal ainda, cada vez ele tá aumentando, né, a sua longevidade. Ele precisa ter, né? Olha, a importância disso. Senão, essas pessoas, elas vão não ter credibilidade. O que elas vão ser? E não vieram aqui para isso. Vieram aqui para, quando chegar nessa idade, ser pessoas prósperas, lúcidas, saudáveis. Por que que quando fica velho, a gente tem que ter doença? Isso é cultural. Isso é cultural. Então, nós temos que pegar essa cultura, e como diz aqui no início, temos que transformar isso em vida. Por que que as pessoas não podem ser saudáveis? Por que que tem que criar a cultura que a pessoa tem que ficar doente? Não tem lógica. Então, nós temos que ter essa informação para que a gente possa valorizar essa energia cósmica enquanto estamos aqui, para ter força suficiente, energia suficiente para quando chegarmos aos 70, 80, 90 e quem sabe aos 100 anos, né?
E aqui ele coloca ainda, né, a harmonia e paz interior desses homens, né, nessa idade. E que o homem individual possua uma certa medida de saúde, harmonia e paz interior, e onde derive sua satisfação, a sua alegria, a sua prosperidade. Importa que ele seja a luz do mundo, estímulo para os outros. Olha, gente, eu sempre falo, nós somos exemplos para essa juventude. Se nós não formos exemplos, quem vai ser? Então, é o que ele coloca aqui, estímulos para os outros. A luz que os encha com a mesma esperança, com o mesmo zelo, com a mesma boa vontade para se dedicarem algumas horas diárias ao conhecimento de Deus. Se nós não dermos exemplo aos que vêm vindo, que exemplo eles vão ter? Que referência eles vão ter? Então, nós temos que nos despertar a isso. Não estamos fazendo só por nós. Além de nós estamos ajudando os outros, tendo uma vida próspera e edificante. A partir do momento que nós trazemos essa energia cósmica para nós, além de nos ajudar, nós estamos ajudando os outros, como exemplo. Essa geração que chega fala assim, ó, vale a pena, nossa, que bom que a gente vai ter uma vida próspera e edificante. Então, vale a pena a gente trabalhar, vale a pena a gente acreditar, vale a pena a gente ter essas informações, vale a pena a gente entender esses processos. Por quê? Porque nós vamos ter também a mesma recompensa, né, como diz nas escrituras, né, de uma pessoa próspera e edificante. Então, o trabalho não é simplesmente individual ou um trabalho egoísta, não. É um trabalho que você precisa ter essa tranquilidade de despertar. E entender que isso você vai deixar para os seus filhos, você vai deixar para os seus netos, você vai deixar para a sua família, para a juventude que vem vindo. O exemplo. Se nós temos a juventude que é hoje, é um exemplo que nós damos para eles. Simples assim. Então, vamos entender, né? E no fim aqui o Joel Goldsmith coloca assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pense nisso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero agradecer a todos, né? E novamente esclarecendo, né, que isso é uma gravação, nós estamos refazendo essa gravação do primeiro encontro, né, que é Entre Colunas, ok? Um forte abraço a todos, bom trabalho, que vocês tenham uma vida próspera, edificante, em todos os sentidos. E como eu sempre digo, paz na terra aos homens de boa vontade, porque dele será o reino de Deus. E que assim seja, e até a próxima, se Deus quiser.